Olá pessoal, tudo bem? Tamar aqui. Você já ouviu falar de Balaão? O que você sabe sobre ele? Quem foi ele? Apenas ouvir a Deus já basta ou é preciso algo mais? Fica comigo neste vídeo, se liga na história para não perder nenhum detalhe e aprenda com Balaão coisas que você não sabe. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixe o seu like. Já dá um like aí pra gente para não esquecer. Vem comigo! No livro de Números, a Bíblia registra que o povo de Israel está caminhando em direção a Canaã, a terra prometida por Deus aos descendentes de Abraão. De repente, eles chegam em Cádiz, na fronteira de Edom. Moisés, gentilmente, envia mensageiros para o rei de Edom, contando a história do povo de Israel, como eles desceram ao Egito, ficaram escravos, foram maltratados, e como receberam o livramento e estavam indo em direção à terra prometida. O caminho natural seria passar por Edom, e Moisés pede passagem pela estrada real, prometendo não passar pelas plantações, pelas vinhas e nem beber água dos poços. Porém, o rei de Edom não permitiu e ameaçou ir contra eles com espada se entrassem em suas terras. Moisés gentilmente pede novamente: deixa, vai, se o meu gado beber das tuas águas, eu pago. Mesmo assim, Edom não permitiu. Então, Israel teve que se desviar. Os israelitas dão a volta por Edom, são atacados pelos cananeus, que levam alguns israelitas prisioneiros. Deus então intervém e Israel destrói os cananeus. Moisés e o povo precisavam então passar pelas terras de Seom, rei dos amorreus, mas ele também não deixou e enfrentou Israel, que feriu os reis de Moabe e de Bazã. No capítulo 22 do mesmo livro de Números, o povo de Israel chega então nas campinas de Moabe e os moabitas, tendo visto que os israelitas vinham com a ajuda de Deus, conquistando todos os povos em sua jornada em direção à terra prometida, ficaram amedrontados. E é exatamente aí que entra Balaão na história. Balaque, rei dos moabitas, entra em aliança com os midianitas e manda chamar a Balaão, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Porque Balaão era um homem usado por Deus, e a quem ele abençoava, era abençoado. Porém, a quem ele amaldiçoava, era amaldiçoado. Balaão, porém, respondeu aos mensageiros: passem a noite aqui. Nesta noite eu vou consultar ao Senhor, e o que ele me disser, isso farei. A resposta de Deus para Balaão foi: não irás e não amaldiçoarás este povo, porque este povo bendito é. A misericórdia de Deus é tão grande que o povo que havia murmurado contra ele e se rebelado contra Moisés foi tratado por ele como um povo abençoado. Não é diferente hoje. O povo de Deus continua imperfeito, fraco, frágil, falho, porém abençoado. Provérbios 10 e 22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Então a Bíblia diz que Balaque fez um escalation. Ele subiu o nível e enviou mensageiros de um nível mais alto para tentar convencer a Balaão, prometendo-lhe honra. As palavras de Balaque em Números 22, versículos 16 e 17 foram: venha depressa, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Tão somente amaldiçoa este povo. Proposta indecente, porém atraente. Tudo que Balaão precisava era dizer palavras de maldição e em troca receberia os prêmios de Balaque. Balaão respondeu: ainda que Balaque me desse toda a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar a ordem do Senhor meu Deus. Vamos fazer o seguinte: passem mais esta noite aqui e eu vou novamente consultar ao Senhor. Deus então lhe disse: vai com eles, mas farás o que eu te mandar. Balaão prepara a sua jumenta e vai. No caminho, o anjo do Senhor entra na frente da jumenta com a espada desembainhada. Balaão não vê o anjo, somente a jumenta vê.
Ela se desvia e sai da estrada. Balaão espanca a jumenta e ela volta ao caminho. Quando vai passar por uma viela entre dois muros, o anjo novamente entra na frente. Ela se aperta contra a parede, prensando o pé de Balaão, que novamente espanca a jumenta. Pela terceira vez, o anjo do Senhor se põe na frente, em um caminho estreito, onde não havia como se desviar. Então a jumenta se deita e Balaão volta a espancá-la. A Bíblia diz que a jumenta reclamou com Balaão e ele respondeu: se eu tivesse aqui uma espada, eu te mataria. A jumenta lhe pergunta: alguma vez eu já fiz isso contigo? E ele responde: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele enxergou o anjo. Ele se prostra, é repreendido pelo anjo e pede perdão. O anjo lhe confirmou as palavras do Senhor: vai com estes homens, mas só fale o que eu te mandar. Ao se encontrar com Balaque, ele foi recebido com bajulação. Por que você demorou tanto para vir? Tudo o que eu quero é te honrar. Balaão respondeu: o que Deus me mandar, eu vou falar. Balaque leva Balaão para Quiriate-Uzote, faz um churrasco com carne de primeira, bois e ovelhas, picanha de boi, carré de cordeiro e trata Balaão muito bem. Balaão então disse a Balaque: fica aqui no pé do teu holocausto, que eu vou novamente consultar ao Senhor. O que ele me mostrar, eu vou te dizer. Deus se encontrou com Balaão e lhe deu uma palavra de bênção para Israel. E por isso Balaão disse: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Eu tenho que falar o que o Senhor colocar na minha boca. Mais uma vez, Balaque intima Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, leva ele ao cume de Pisga, onde de lá ele possa ter uma outra visão do povo de Israel. Balaão consulta Deus e Balaque lhe pergunta: o que o Senhor disse? Em Números capítulo 23, versículos 19 e 20, Balaão responde a célebre frase: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele diz, ele faz. O que ele fala, ele confirma. Eis que eu recebi ordem de abençoar e não a posso revogar. A palavra é de bênção. Deus continua o mesmo. Ele não é homem para que minta. Todas as promessas que ele te fez serão cumpridas na sua totalidade. Balaque então disse a Balaão: vamos fazer o seguinte, nem amaldiçoa totalmente, nem abençoa totalmente. Do jeitinho que muita gente quer fazer com Deus. Vamos negociar. Deus é bom, mas o diabo também não é ruim. Um pé na igreja e um pé no mundo, em cima do muro, titubeando entre dois pensamentos. Mas Balaão lhe respondeu: você não está entendendo. Eu já disse, tudo o que o Senhor falar, eu farei. Novamente Balaque intima Balaão para amaldiçoar o povo. Leva ele para outro local na esperança de influenciá-lo e pela terceira vez Balaão abençoa o povo. Note que Deus desde o início já tinha falado para Balaão não amaldiçoar o povo, mas ele ficou negociando com Balaque, ultrapassando os limites que Deus havia colocado. Ele não queria amaldiçoar para não contrariar a Deus, mas por outro lado estava de olho nas honras que Balaque lhe havia prometido. E na sua consulta ao Senhor, Balaão, de olho na recompensa, queria que Deus amaldiçoasse ao povo de Israel. Porém, em Deuteronômio 23:5 e em Josué 24:10, diz que o Senhor Deus não quis ouvir a Balaão e trocou a maldição por bênção. Não basta ouvir a Deus, é preciso obedecê-lo. Deus fala com você todos os dias, de muitas maneiras, e você está ouvindo? A pergunta é: está também obedecendo? Por 3 vezes Balaque levou Balaão para outro lugar, para ver se a palavra de Deus mudaria. Mas a palavra permanece a mesma. Mudar de lugar não muda a palavra de Deus. Ela continua a mesma, imutável. E mesmo Deus não mudando a sua palavra, Balaão continuou insistindo e indo para onde Balaque o levava e repetindo a consulta a Deus. E por quê? Porque ele estava de olho na recompensa. Neemias capítulo 13, versículo 2, diz que Balaão foi assalariado,
foi pago para amaldiçoar. E o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 15, afirma que ele amou o prêmio da injustiça. Balaão, o homem que ouviu a Deus e falou a palavra de Deus com verdade para Balaque, posteriormente ajudou as mulheres moabitas a desviar os filhos de Israel, levando-os para a idolatria, incitando a ira de Deus e causando a morte de 24.000 homens. Ele próprio foi morto à espada na vitória de Israel sobre os midianitas. O apóstolo João escreveu para a igreja de Pérgamo dizendo que Balaão ensinava Balaque a lançar tropeços diante de Israel, para que eles comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. E em Pérgamo havia discípulos de Balaão. Assim como Balaão, muitas pessoas começam ouvindo a Deus e fazendo a sua vontade. Porém, depois abandonam a verdade da palavra e entram pelo caminho da corrupção. Que Deus nos guarde e que possamos sempre observar a advertência de Judas, irmão de Jesus, que disse no versículo 11 de sua epístola a respeito daqueles que são levados pelo engano do prêmio de Balaão. Pague o preço, mas não se venda. Não se corrompa. Não se entregue e não entre pelo caminho de Balaão. Mantenha a integridade e obedeça à palavra de Deus. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.